Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da aula passada, que é sobre equilíbrio termodinâmico. Então, o exercício número 1 traz assim: considere na imagem a seguir o sistema planta, calçada e ar. A temperatura da superfície da calçada se encontra a 35 graus Celsius, né, na calçada. Superfície da folha, 28 graus Celsius. E do ar, 25 graus Celsius. Letra A. O sistema citado é fechado ou aberto e por quê? Bom, o sistema citado é aberto, pois, por exemplo, a planta troca energia com o ambiente, transformando a energia solar em energia química e também material. Capta gás carbônico e também gás oxigênio e libera gás oxigênio e também gás carbônico para o ambiente, entre outros componentes. Então, tem a troca aqui com o ar, né? Da planta com o ar, troca até de temperatura. Então, o sistema é aberto. B. O sistema anterior se encontra em equilíbrio termodinâmico por quê? Não, né, gente? Por quê? Porque para estar em equilíbrio termodinâmico, o sistema precisa estar em equilíbrio térmico, mecânico e químico. Ó, aqui, só pela temperatura que ele citou, cada lugar é uma temperatura, né? Então, é equilíbrio? Não. Teria que estar na mesma temperatura, né? Ter os mesmos componentes químicos e não é. Letra C. Qual é a relação entre o equilíbrio termodinâmico e o desenvolvimento da planta? Para ter vida é preciso ter um fluxo de energia, ou seja, não ter um equilíbrio termodinâmico. Dessa maneira, a planta somente consegue se desenvolver porque possui adaptações que a afastam do equilíbrio termodinâmico. Bom, então, pessoal, para ter vida não pode ter um equilíbrio termodinâmico, né? Ou seja, não pode estar tudo igual aqui, a temperatura, os componentes químicos. Por quê? Justamente porque a planta ela está produzindo gás carbônico, né? Tá liberando o gás oxigênio, produzindo a glicose da fotossíntese, tá? E usando o gás carbônico do ar. Então, sempre vai ter essas reações, né? Entrando gás carbônico, ela consumindo glicose, saindo oxigênio, ou entrando oxigênio, saindo gás carbônico. Então, para ter essas reações, não está em equilíbrio, né? Por isso que para ter vida não pode estar em equilíbrio. Porque justamente o metabolismo é usar uma coisa, produzir outras, e isso não é um equilíbrio. Número 2. Assim como Marte, a atmosfera de Vênus também pode ser considerada em equilíbrio termodinâmico. Dessa maneira, seria possível encontrar vida em Vênus? Acabamos de falar, né? Não, pois para existir vida é preciso que não exista o equilíbrio termodinâmico. Porque se está em equilíbrio, gente, quer dizer que não está sendo produzido nada, né? Nada está sendo produzido, nada está sendo consumido. E que jeito que vai ter vida assim, né? A nossa respiração é uma reação química, tá produzindo alguma coisa, e aí já não é equilíbrio, tá? 3. Observe a situação seguinte, leia o texto e responda as questões que seguem. Quando vamos ingerir algum líquido utilizando um canudo, sugamos o ar contido em seu interior. Fazendo isso, a pressão existente dentro do canudo diminui, tornando-se inferior à pressão atmosférica. Assim, cria-se diferença de pressão entre aquela exercida no interior do canudo e a atmosférica exercida sobre o líquido que está na garrafa. Então, aqui dentro tem uma parte que tem a pressão exercendo, tá? Por exemplo, o líquido tá até aqui. Daqui para cá, quem empurra o líquido para subir no canudo é a pressão, tá? Então, assim, cria-se uma diferença de pressão entre aquela exercida no interior do canudo e a atmosférica exercida sobre o líquido que está na garrafa, aqui, né? Como essa última é maior, ela empurra o líquido que está mais próximo da abertura inferior do canudo para cima. Então, ela empurra ele dentro do canudo para ele subir. Letra A. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar no ambiente. Entre aspas, pessoal, é a força com que a camada de ar empurra o que está embaixo dela, tá? Nesse caso é o suco, né? O que está aqui na garrafinha, tá? B. Considere que a pessoa da imagem esteja em uma montanha, a uma altitude de 1000 metros. Se ela estivesse tomando suco na beira da praia, a pressão atmosférica sobre o líquido seria a mesma? E por quê? Não, pessoal, porque a pressão varia conforme a altitude, tá? Quanto maior a altitude,
menor a pressão. Quanto mais desceu, tá perto da praia, a pressão é maior, tá? Isso aqui ele deve ter ele explicou na aula, nos vídeos, tá? Ao nível do mar, quanto mais baixo, a pressão é maior, tá bom? Isso que vocês têm que saber. Vai subindo, a pressão é menor. C. Conforme o texto, porque o líquido sobe pelo canudo? Porque ao sugar o ar, a pressão fica menor no interior do canudo, assim, a pressão atmosférica sobre o líquido o empurra para dentro do canudo, tá? Então, ele sugando aqui faz diminuir essa pressão, e aí o líquido faz o quê? Ele vai para onde tem menor pressão. Então, ele vai, entra no canudo e sobe, porque a criança aqui tá sugando, né? Então, ele vai para onde a pressão fica menor, tá? Então, ela fica menor onde? No interior do canudo. Aí, a pressão atmosférica sobre o líquido, que é a que tá aqui fora, o empurra para dentro do canudo, tá? E a criança sugando vai tomando. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Marca devolvido lá pra mim quando acabar. Próxima aula a gente continua com outro tema, tá? E qualquer dúvida, vem falar comigo. Um beijão, tchau, tchau, até mais.